Pioneiro do rap em Angola desde o início da década de 90. Foi membro da GC-Unity, União do Gueto e a Cidade, juntamente com Gangsta Du e Prince Haddad. Em 2008 lança o seu primeiro álbum de originais intitulado Cultivar, que teve direito a um show memorável no Cine Atlântico, show este que jamais será esquecido pelos fãs, pois até hoje é denominado como o Dia da Independência do hip-hop angolano. Pouco tempo depois, lança sua primeira mixtape intitulada Menos Cool, Mas Clever. Atualmente, é dos mais promissores ativistas e fomentadores para o desenvolvimento e o crescimento do hip-hop nacional. No 2 contra 1 de hoje, temos Cool Clever. Cool Clever. Seja bem-vindo ao 2 contra 1. Muito obrigado pelo convite. A malta que agradece. E eu começaria a te perguntar se ainda existem pessoas que te chamam de Nelson nos dias de hoje. Existe. Pouquíssimas pessoas. Colegas, pessoas que estudaram comigo, que nos reencontramos depois de algum tempo e ainda chamam Nelson. Vizinhos, enfim, mas são poucas. Os teus primeiros passos dentro do hip hop foram como b-boy, né? Isso foi nos anos 80, por aí. Qual é o tipo de música que batia naquela época? Michael Jackson, era Bob Marley, e Zouk, música antilhana. Mas naquela altura que dançavas já tinhas essa ideia de que tipo eras b-boy ou só dançavas tipo, dançava? Eu comecei a dançar por influência de pessoas como Paulo Cumba, enfim, e depois vi o filme Breakdance, ou Breaking. Isto em que ano? O Breaking saiu em 84, nós vimos acho que um ano depois, ou uns meses depois de ter saído na América. Sim, eu compreendi pelo filme, eu compreendi que aquilo fazia parte de uma coisa que se chamava hip hop, e enfim. Mas no princípio era só breakdance mesmo, era só breakdance, nós sabíamos quem era. Nós até chamávamos breakista, né? Que era uma tradução de breaker, nós chamávamos breakista. Não? Depois com o filme é que eu comecei a entender que aquilo fazia parte de uma coisa. E chegaste a competições ou desafios? Sim. Houve competições de bairro, eu e o meu irmão até vencemos várias competições da escola. Eu era mais popping, ele era mais para o breaking, mesmo para a coisa da acrobacia. Vencemos vários eventos, né? Na escola, mas aquilo era quê? Nós era quinta, sexta classe. Mas era fixe. E agora estou-me a lembrar de um momento no Karl Marx em que dividiste o palco com o grupo Lord of Underground. O que significou para ti tipo, este momento? Foi fixe. Eu cantei em inglês e as minhas primeiras coisas no rap foram em inglês. Eu algumas vezes estou mais à vontade, principalmente quando é freestyle, em inglês do que português. Vou fazer uma cena em inglês, porque eu até em inglês estou mais à vontade, mas mais tarde vou fazer uma cena em português, né? Check this out. It's like this. When I rhyme, my enemy lose calories. I'm dope like graffiti out on galleries. Step to this, you be a hero like Kennedy. You feeling me, you killing me. Who told you dope is probably sniffing coke? You the greatest joke, so fuck you, your mama. E pronto, aquilo foi como... não assim um sonho, não foi um sonho, foi como um confirmar daquilo que eu achava que podia fazer com a língua inglesa, e foi um prazer muito grande porque aqueles, os tempos áudios deles já tinham passado um pouquinho, mas é sempre dividir o palco com um grupo americano de referência na altura. Sim. Foi muito bom. E agora vamos fugir um pouco da história, vamos nos atualizar. Okay. Nós há dias lemos um post feito por ti e vou ler aqui para citar. Passo a citar aqui a tua publicação. Né? Tem o Projeto X, tem a ostentação do Piraque, tem o regresso dos SSP, tem a Donana, Barra Yabará. E a mídia convencional não divulga as vitórias do Demartes Pena. Quando é que ficamos tão burros? Tu questionas. E nós queríamos saber qual é a mensagem que queria transmitir nessa publicação, na verdade. Sim, o que eu, na verdade, mensagem era para lembrar. Existem coisas mais importantes, né? Que a mídia convencional, e não só, vira-se muito para o que é banal, o que faz rir, né? E eu não sei se isso é um sinal dos tempos, se
e é consequência da rapidez das redes sociais. O que eu acho é que nós estamos a viver em termos de informação que se dá às pessoas, tempos muito frágeis, muito fracos, né? E há fenómenos, estou a falar em Angola, e há fenómenos culturais, há fenómenos sociais que passam a tangente e que não têm um foco devido. O Pena é, assim, para mim, uma das coisas. Isso do Pena nem é novo. O Pena está há quase 3 anos já ali a dar, e é uma coisa que não se fala. E as pessoas falam constantemente das mesmas coisas que são tão fugazes e ao mesmo tempo tão Mas no teu ponto de vista, e a relação daquilo que tiveste a dizer, que as pessoas têm tendência a dar mais visibilidade àquilo que é fútil, como tu disseste, mas o que é que achas que está na gênese desse tipo de comportamentos? Quando eu falo da mídia, se eu falar de mídia organizada, então a culpa deve ser dos redatores, dos produtores, né? Porque as notícias têm que ser filtradas, as notícias, alguém trabalha as notícias para as notícias irem às pessoas. Agora nas redes sociais é livre, as pessoas, no geral, é exatamente isso que eu disse. Parece que é um sinal dos tempos. As pessoas têm aptidão para partilhar coisas mais fúteis. Poucas pessoas querem ser sérias no Facebook, por exemplo, né? No Twitter é aquela coisa, né? Então eu acho que tem a ver com o sinal dos tempos. Mas em Angola, eu acho que... E eu dei uma entrevista há uns anos para uma revista e dizia exatamente a mesma coisa. Eu acho que em Angola há uma politização em excesso, até partidarização em excesso dos assuntos do país, né? E esta partidarização acaba por selecionar ou digamos assim, cortar, né, as coisas e dizer isto é que vai, isto é que não vai, isto é que vai, isto é que serve, isto é que não serve. Eu compreendo que em política tu tens de defender a tua cor, tens de defender a tua causa, né, até o limite, mas para além da minha cor e da minha causa existe a cor do país, a cor, né, as coisas que vão representar o país independentemente da cor política, enfim, pronto. Mas nós vivemos nesses tempos onde a partidarização e a politização da cultura, do desporto, do entretenimento, de tudo é muito forte. Isto acaba por matar, né, as possibilidades de divulgação disto ou daquilo, as possibilidades de expansão deste ou daquele, as possibilidades de divulgação deste ou daquele evento, enfim, porque as coisas estão num pacote e numa caixinha que tem que ficar lá, né? Eu relaciono isso há 9 anos que tiraste de cultivar, tinhas um tema Nós Somos, né? E eu agora faço uma relação. Naquele tempo tu descrevias o que é que nós éramos naquela época. Agora, 2017, o que é que nós somos? Se tivesse que fazer uma música... Nós somos isso, mais o Facebook, mais as redes sociais, continuamos a ser aquilo, mas também somos mais ousados. Mas também somos mais guerreiros. Nós somos mais guerreiros. Nós somos, eu quero que as pessoas compreendam que uma boa parte, a maior parte do Cultivar foi escrito 10 anos antes de ser gravado. A maior parte, com exceção do Black Woman, com exceção de Verbalização, com exceção do Beautiful e o Filhos da Luta. Essas são as músicas que foram escritas naquele período que eu gravei. A maior parte das músicas, todas as outras músicas foram escritas 10 anos, tinham um período de 10, 7, 8 anos. Então era uma visão que anos depois parecia atual e agora continua a ser, porque nós não mudamos tanto, mas algumas coisas foram acrescidas e eu acho que a juventude angolana de lá para cá, outra vez a coisa da peneira, de lá para cá a juventude angolana mudou. A juventude angolana ficou mais politicamente engajada. A juventude angolana ficou mais atenta, a juventude angolana, rapazes e raparigas, homens e mulheres, ficaram mais interiormente livres e mais propensos a falar aquilo que lhes vai na alma. E então acho que isto é uma característica que não sei porquê não se divulga muito da juventude angolana, mas nós, os angolanos, sempre fomos criativos, mas nós agora somos mais ousados. Em outras palavras, somos mais ousados em todas as frentes, somos mais ousados. E se tivesse que fazer um remix daquela música, uma atualização, ia
agora dar mais visibilidade a esses outros aspectos que eu citei. Muito fruto do tempo que tens de carreira, as pessoas têm a potência ou tem como referência uma voz autorizada para falar quando existe alguma coisa relacionada ao movimento. Ou esta frase, a culpa é do Cool Clever, o que significado tem para ti? Pronto, nós, na verdade, isso começou entre nós, pessoal da Cérebro, e a ideia era que alguém tinha que assumir a culpa pelas coisas que aconteciam no país, já que as pessoas que deviam assumir não assumiam. E então, mas isso vem de uma coisa que o Piracnídeo disse. Quando o Piracnídeo diz naquela música que a culpa dá props a todo mundo. Exato. E então nós pegamos aquilo, começamos a brincar com aquilo, dizer, as torres, a culpa é do Cool Clever, não sei o que, começamos a gozar com aquilo. Mas depois aquilo ganhou um outro significado, um outro cariz. A ideia era de que alguém tinha que assumir. E como a palavra culpa estava nessa frase, nós começamos a brincar com aquilo e até fizemos uma música. Então a ideia era que as pessoas têm de assumir a culpa. Têm que assumir a culpa pelas coisas que fazem. E essa coisa da culpa não é uma coisa tão grave assim, porque todos nós cometemos erros e à medida que nós vamos admitindo os nossos erros, tornamos pessoas melhores e olhamos para a coisa como mais humana e mais normal. Porque se tu não admites o erro, vais ter que inventar mentiras para justificar o tal erro. Ou mentiras ou justificações de alguma forma que tornem um erro mais digamos, aceitável. E isto é grave. Mas tendo em conta, mas a tua geração, mas tu sentes que tens alguma culpa em relação a muitas coisas que foram acontecendo durante esse percurso do movimento que temos, tu e alguns, tu e mais alguma pessoa da tua geração de quando começaram, etc. Vocês acham que tem alguma culpa por alguma coisa? Eu não sinto que nem eu, nem alguém da minha geração começou a ter culpa. Tem alguma culpa, mas é provável, é bem possível que as pessoas olhem e digam, não, vocês deviam ter feito mais, vocês deviam ter feito assim, vocês deviam ter feito assado, mas eu não sinto nenhuma culpa e não vejo como podia ter tido alguma culpa em alguma coisa que aconteceu. Há um exemplo que eu dou sempre às pessoas. Nós naquela altura saíamos do Palanca a Induve para ir buscar uma revista, né? Saíamos do Maculuço a Maianga a pé para ir buscar uma cassete. Era a procura incessante do conhecimento para justificar aquilo que tu fazes. Hoje tu tens Google, né? Então a culpa não é minha, a culpa é tua de não investigar, a passagem de testemunho não necessariamente deve ser feita de maneira escolástica, tipo uma escola, não, isto é assim, não. O testemunho, por exemplo, quando se fala em filhos espirituais, os filhos espirituais, em termos culturais, são as pessoas que aprenderam indiretamente com o trabalho de algum artista e pegam naquilo, há essa passagem de testemunho indireta e levam, né? Por exemplo, filhos espirituais de Bob Marley, há muitos. Né? Filhos espirituais de Picasso, há muitos. Filhos espirituais de Marvin Gaye, há muitos. Tu pegas no álbum do D'Angelo, o último, e tu sentes que ali tem James Brown. É o filho espiritual do James Brown. Tu ouves o Jack Kang a dada altura, tu ouves Bilal, ouves James Brown, quer dizer, são filhos espirituais. Como é que foi feita essa passagem de testemunho são tempos diferentes? Né? É uma busca que tem de se fazer para entender aquilo que estás a fazer. Né? Se não há essa busca, se não há essa necessidade da alma de ir buscar, corta-se. Né? Então não é uma questão de culpa, não é uma questão ao estado das coisas é assim porque esses não fizeram. Esses fizeram o que era possível e o que a alma deles pedia para fazer. Nós estávamos a viver, o rap começou num período muito conturbado. Né? Havia ainda guerra em alguns países, em algumas províncias. Em 92, quando começou a maior divulgação na rádio, não sei o que, nós depois tivemos confrontos aqui na cidade de Luanda. E então
Quer dizer, fazer música, eu tenho uma coisa que não, uma música que não saiu ainda, que eu digo, quero te ver fazer música com barriga vazia e tiros, né? Tu ias fazer música, era uma necessidade da alma, mas não havia essa paz, essa vontade, estúdios em todo lado para fazer música, não havia, e essas pessoas continuaram a fazer. Mesmo a diabolização que se fez naquela altura, e hoje eu, graças a Deus, qualquer pessoa cita o SSP como referência, e eu acho isso muito bom. A diabolização que se fazia dos SSP na altura era uma falta de compreensão do fenômeno. Como é que tu vais... Eram pessoas que eu estava muito ligado a eles. O Nelo andava de uma moto, uma rápida, saía da Maianga ao Macluz, eu vivia no Macluz, eles ensaiavam na Maianga, tinham que gravar no Eduardo Paim, e era sacrifício, eles gostavam daquilo. Não se pode dizer que eram pessoas que vieram ganhar dinheiro no rap, naquela altura não se ganhava dinheiro, né? O sacrifício que essas pessoas faziam, e que nem parecia sacrifício, era mais prazer, porque nós nos juntávamos, falávamos, conversávamos. Havia bifes, sim, havia pessoas que não concordavam com uma ideia, que concordavam com outra, sempre houve essas coisas, mas todos eles, de Ngadiama ao Big Nelo, todas as pessoas faziam porque gostavam. Então, resumindo e concluindo, a culpa não é tua. Não, a culpa não é minha. Não sei que culpa é, mas a culpa não é minha. A culpa é minha. E falando agora de guerra naquele tempo, de dificuldades que vocês passavam naquela época, será que isso é uma justificação, por exemplo, para tentar questionar o Cleva, que tem mais de 20 anos de rap, né? Em termos de trabalho tem uma mixtape e um álbum? Será que são devido às dificuldades ou é uma opção tua? Pronto, ainda bem que tocaste neste assunto. Vamos outra vez voltar para os SSP. Eu lembro que estávamos uma vez no Punis e o Paulo disse-me, pá, barada, nós vamos deixar de estudar. E era uma ideia do Nelo. O Nelo fala muitas coisas. Eu lembro de coisas que o Nelo falava naquela altura, que o Nelo era muito visionário, né? Parecia que ele acreditava naquilo acima de todas as coisas. O Nelo acreditava naquilo acima de todas as coisas. Eu não. Eu era o gajo que, quando as pessoas tinham dúvida, o que é que achas? Não sei o que, essa rima, o que é que achas? Eu sabia fazer, fazia com naturalidade, e ainda faço com naturalidade, mas eu não acreditava naquilo, não acreditava naquele sonho de viver da música, de fazer rap, da coisa, não acreditava. As pessoas começaram a dizer, não, tu tens que lançar um álbum, E na verdade eu tinha muitas músicas, e tinha a ideia de fazer um livro áudio. A minha ideia era um álbum tinha que ser um livro áudio. E pronto. E então, depois as condições foram criadas, né? Surgiu a oportunidade, conheci o Kennedy, que foi assim instrumental ao máximo para o cultivar, mas antes disso o CMC, que eu comecei a gravar com o CMC, reencontrei-me com um amigo, que é o Caleb Fernandes, que tinha a visão comercial da coisa e disse, é possível, isso vende. E tinha relações muito boas com o Dr. Eugênio Neto, com outras pessoas. Eu, naquela altura, gravei o Cultivar, já era uma figura conhecida, já era referência. E então isso ajudou muito a fazer acontecer o álbum. E depois do álbum, pronto, tem que fazer outra coisa. Mas eu nunca pensei, não, vou fazer carreira. Normalmente quando as pessoas perguntam em carreira, eu não tenho carreira, eu faço música, eu não tenho carreira. Não é um medo. Algumas pessoas dizem, não, tu tens medo de fazer carreira. Não, a minha relação com a música não me permite medo. Eu faço música quando quero, como quero, ninguém me diz o que é que eu tenho de fazer. Não tem nada a ver com medo. Por isso é que eu fiz o Menos Com Mais Clever quase que totalmente diferente do Cultivar. E se fizer outra coisa, o Passagem de Testemunho que eu fiz com esse Bruno é a junção das duas coisas, mas também é diferente. As coisas que eu gravei no âmbito são diferentes. Há sempre ali um fio condutor, né? A palavra, o cuidado que eu tenho, mas eu não tenho medo. Mas pronto, não tem a ver com as dificuldades, tem a ver com... Se tivesse a ver com as dificuldades, essas pessoas não faziam o que fizeram. Não é só as dificuldades, é acreditar naquilo, querer que aquilo faça parte da tua vida e algumas pessoas dizem, se calhar devias ter acreditado, se calhar, mas não acreditava. E aqui no nosso programa nós temos o espaço, temos os colaboradores do nosso programa e um deles é o Edivaldo dos Santos. Nós agora vamos ter com ele e ele tem perguntas para ti. Vamos ouvir o que é que ele tem a dizer e depois voltamos então. Eu, WhatsApp pessoal do 2 contra 1, daqui é Edivaldo dos Santos, aqui é The First. Como colaborador tenho duas questões a colocar. Primeira questão, pelo tempo de estrada que tem, o Clever não acha que em termos comerciais devia estar bem mais à frente, fazendo mais shows,
vender se calhar mais CDs, tendo merchandising, enfim, e outros. A segunda questão é, na última temporada de Cuculeva no Espaço Bahia, eu notei a ausência dos elementos da Cérebro Records, com particular realce por Kennedy Ribeiro, né, que é o cabeça. Eu queria saber se existe algum problema, ou algo similar que fez com que essas pessoas não estivessem presentes. Acho que o CFK foi, tirando o CFK, teve apenas numa edição, de resto não vi ninguém ligado a Cérebro Records. E eu, peace. Divaldo, um abraço para ti. Não existe nenhum problema. Não tem como existir problemas entre eu e a Cérebro. Eu não me dissocio da Cérebro. A Cérebro sou eu, somos todos nós. Não há nenhum problema. E sempre, eu na temporada do CFK, uma das temporadas do CFK, não consegui aparecer nenhuma vez. E eu até tenho uma música que fala sobre isso, sobre as impossibilidades de estarmos juntos, como devia ser, como era na altura do Cultivar. Acho que o Cultivar foi assim a cola que juntou todos. E se vocês repararem, é uma ausência muito grande do X da Questão nas atividades, né? Acho que a vida levou-lhe para outras coisas, embora ele tenha um estúdio em casa e está a fazer coisas em casa. Mas não há nenhum problema. Houve algumas impossibilidades. Também estava já aqui no Zango e para ir para a cidade com frequência não dava. E depois nós tínhamos na última edição, não me lembro bem quando é que foi, mas a memória não me falha, nós já tínhamos perdido o Dabuz. Então a morte do Dabuz afetou-nos a todos de forma que vocês nem conseguem imaginar. O Dabuz para mim era assim... uma espécie de combustível para... Sim, era, excetuando o X, o Kennedy, nós temos uma relação mágica, a todos os níveis, né? Somos família. O X eu tenho uma coisa com o X da Questão, que se um de nós fosse mulher, nós estaríamos casados. Tem uma coisa com o X que é mesmo diferente. Mas o Bubu da Buz era a pessoa que, a nível de trabalho, de ondas, de frequência, nós estávamos muito alinhados. Muito alinhados. Só para vocês terem uma ideia, eu quando o convidei para participar no Verbalização, eu havia escrito a minha parte e depois ele ouviu e disse: a forma, a métrica que você usou é fixe, o jogo de palavras é fixe, eu quero começar a fazer isso. Eu disse: vou escrever. Sim, mas como eu expliquei-lhe assim, muito detalhadamente o que eu tinha feito, e ele surgiu com aquela parte dele extraordinária, e depois dali já ninguém parou. Depois dali ele já era muito lírico, já era muito bom com a palavra, mas depois dali ele subiu para um nível que era muito difícil agarrá-lo. Para fazer uma música, até o Dabuz na música, tu tinhas que pensar muito, mesmo entre nós, tinhas que pensar muito, e eu não gosto de forçar isso. E então nós brincávamos que estes nunca vão fazer mais música junto, porque um tem medo do outro. E aí então a ausência dele acabou por afetar a própria dinâmica da Cérebro. Mas pronto, recuperamos depois, mas envolvia muitas coisas, envolvia a família, envolvia os filhos, né? A esposa, como nós íamos viver com aquilo, como nós já tínhamos mesmo, porque era uma obrigação, participar da vida deles, enfim. E então as nossas esposas conhecem-se, né? E então afetou a BIM e a todo mundo afetou muito. Então essas ausências são só devido a isso, não há nenhum problema. Na Cérebro, não sei. Agora, com relação ao merchandising, há uma pessoa que eu admiro e sigo de certa forma nessa coisa, que é o MCK. Eu acho que o MCK tem... Eu acho que o MCK é judeu. Tem essa veia muito virada para o negócio, muito comercial. Sim. Mas isto também tem a ver com a própria história dele, com necessidades que ele passou, com formas
que ele teve de aprender para... Eu lembro do MC Capa, já naquela altura estava a vender cassetes, estava a vender... Ele roubava as coisas que me mandavam do Canadá, ele gravava e vendia para as pessoas. Ele não estava nem interessado, só para vocês gritarem. Pronto. Sim, acho que sim. Acho que o não olhar para a música como uma fonte de rendimento a dada altura acaba por fazer uma coisa que eu acho que é super parva, é tu não aproveitar a tua própria marca. Se me tenho assim uma lista dos artistas que não aproveitam a marca, a primeira pessoa que vem é o Pai Grande Poeta, depois se calhar estou eu. E então é isso. Mas a este nível, nessa altura da minha vida, acho que para fazer isso não tinha que ser assim atabalhadamente, tinha que ser uma coisa muito bem feita e graças a Deus as coisas estão a acontecer. Eu nesse momento tenho uma empresa que se chama Trampolim, que vai trabalhar nisso, para artistas como eu, mas para outros artistas também, né? É uma ideia que nós tínhamos muito no Bahia e uma vez eu ia conversar com o Luquene e disse ao Luquene, não te chateias, nós somos só um trampolim, né? As pessoas, podem ser conteúdos para nós e depois podem ir para outros sítios se quiserem ir, né? O Luquene ficava um pouco chateado quando ele sentia que era atraído por pessoas que nós ajudamos a serem conhecidas, enfim, mas a ideia, nós usávamos muito a palavra trampolim e é o nome da empresa, tem pessoas muito sérias a trabalhar nisso, há algumas coisas que nós já fizemos, infelizmente ainda não podem ser publicitadas, mas vai trabalhar nisso, na imagem dos artistas, na divulgação dos trabalhos e enfim. E há uma associação muito grande com as coisas que eu faço a nível de televisão e rádio com a empresa, então acho que vai funcionar. Sim, o Divaldo se não aproveitei como devia ter aproveitado, mas it's never too late. It's never too late. Agora, voltando novamente ao nosso espaço, ao nosso território, que Edvaldo já foi expulso. Se tivesses que desenhar o perfil de um MC, de um bom MC, como é que tu desenharias? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que o perfil de um bom MC é o X da questão. Eu acho que o X da questão é o exemplo para mim é o X da questão. É muito bom no estilo livre, é muito bom no que escreve, é muito bom no delivery. Portanto, e é muito bom ao vivo. Aconteciam coisas muito estranhas, entre aspas, no Bahia. Subia um MC e o som não está bom. A qualidade sonora parece que não está bom. O que é que se passa? O que é que se passa? A seguir ia o X e ficava tudo cristalino. Uou, o que é que se passa aqui? E então o X da questão para mim é o epítome de um bom MC. Ele anima, tem humor, tem seriedade, segura bem o microfone, transmite muito bem a mensagem, tem projeção, a voz dele tem projeção. E outra característica do X é que, da mesma forma que ele rapa muito bem, ele canta muito bem, algumas pessoas não sabem disso, mas ele canta muito bem. Mas eu acho que um MC perfeito, digamos assim, tem que ter as características que o X da questão tem. Uma outra questão é que o rap é um estilo de música muito contestatário, sempre, principalmente do lado político. Se tivesse que fazer um resumo histórico das gerações do rap, MC Capa e a geração atual, qual é que achas que é a geração que mais usou esta ferramenta para divulgar sua mensagem? Eu acho que o MC Capa, sim, os filhos da Ala Este começaram esta, digamos assim, onda, né? Porque, pronto, nós no GC estávamos sobre os males da guerra, eu falava sobre brutalidade policial nas músicas, enfim, mas como um projeto, como uma ideia única, começou com os filhos da Ala Este. Os filhos da Ala Este pegaram em africanidade, pegaram em questões políticas, foram buscar o 27 de maio, foram buscar perguntas, indagações que estavam na mente de todos nós naquela altura, mas que ninguém ou ousava ou tinha pensado em levar para a música. Eles começaram com isso. Essa é a segunda geração, né? Sim, segunda geração. As coisas das gerações também são um pouco confusas, mas sim, podia-se chamar a segunda geração. Mas eles estavam muito ligados à primeira geração, né? Por exemplo, Keita Mayanga. Né? O Keita Mayanga fez parte dos filhos da Leste, portanto, não era.
tem os pioneiros, né? Os embriões, onde estamos nós, SSP, não sei que algumas pessoas continuaram, e depois dessa fase começaram a surgir outras pessoas. Mas isso para mim é tudo a primeira geração, Filhos da Leste. E depois houve, com o disco, com o advento do disco, e da comercialização, da ideia de ganhar dinheiro com aquilo, houve um hiatus nesse tipo de mensagens, as pessoas viraram-se para outras coisas, de SSP a Calibrados, foi mais ou menos nessa SSP, Warren B, não sei o que é Calibrados, até essa altura. Mas, entretanto, surgiu o MCK, tá vendo? Entretanto, surgiu o MCK. E o MCK marca o começo do rap, ou recomeço nesse caso, do rap politicamente ativo, engajado e com justificação, né? A voz do povo como tal acaba por ser toda incluída na mensagem do MCK. Eu acho que sim, o MCK, essa geração, sim, e depois, e consequentemente, vocês, todas as outras pessoas que vieram, as pessoas sentiram que era possível falar, tínhamos de falar, e deu em outras coisas. É muito interessante, porque eu conheci Mata Fracos desde muito jovem, desde que ele queria parecer-se ao Snoop Dogg, usava um gorro como Snoop, tênis e o cabelo comprido, até o nascimento da pessoa política contestatária nele. E essa evolução e essa tendência, apesar de ser também uma viagem pessoal, acho que também teve muito a ver com a relação que ele teve com o MCK, né? E então eu acho que o MCK acabou por influenciar muita gente, muito mais gente do que ele poderá imaginar, dentro e fora do país. Continuando nessa senda, se fazer agora uma análise da geração que é hoje, a geração do rap que está agora, né? Os mais novos, e se calhar aqueles que vêm depois, achas que esse espírito político tende a aumentar ou achas que está a morrer? Se contamos com essa geração, está a morrer. Dessa aí, se calhar uma que vem, achas que se perdeu muito? Mas a falar TRX, já de bochechas, essas coisas? Sim, estou a falar sim, dessa geração, não propriamente os... Sim, claro. Isso é só uma referência para... Achas que o rap político acho que há um medo, e eu ouvi uma coisa acho que é do Edson dos Anjos, em que ele praticamente critica o rap político, o rap politizado, praticamente critica, diz, não, tanto falas mal do governo, achas que isso é bom, não sei o quê. E essa coisa de falar mal do governo, não se fala mal do governo, fala-se mal da governação, né? Das coisas que estão a acontecer. Mas acho que há uma tendência, há um medo, nós estamos aqui, mas há um medo no ar que se transforma em autocensura, em todas as esferas. Se esse medo se dissipar, se esse medo terminar, as pessoas vão ter mais à vontade para falar de certas coisas, qualquer pessoa. Porque as mesmas pessoas que não dizem nas músicas, dizem nas conversas. Algumas pessoas têm coragem de levar as conversas para a música e falar. Outras pessoas não têm e mascaram essa falta de coragem com não me interessa, não é essa a minha música, mas é a minha conversa. E se a música é reflexo da pessoa, então também podias falar disso na tua música, não há como. Então, eu acho que principalmente aquilo que se chama começou-se a chamar de rap ostentação, não sei o quê, eu acho que quando começa-se a valorizar ou dar visibilidade e até a nomear tendências como essas, a arte é livre, mas chamas a atenção muito para isso e depois as gerações vindouras vão se basear, né, nesse processo. Quando saiu o álbum dos Calibrados, surgiram calibradinhos desde calibradinhos. O álbum dos SSP, só para vos dizer, por exemplo, são amigos, mas os Warren B era uma cópia da SSP, depois tinham outras cópias. Portanto, é preciso, né? É preciso ter... Eu acho que aquela geração intermédia que veio depois de nós era muito mais variada. Depois da minha geração era muito mais variada.
cada um fazia uma coisa, mas tu tinhas MCK, mas também tinhas Calibrado, depois tinhas Army Squad, depois tinhas mais grande poeta, né? Tinhas o Inamoto e o Sanguinário, quer dizer, tinhas várias coisas diferentes. Agora, né? está muito centrado numa coisa só. Numa coisa só. Isso para mim é que é perigoso. Isso para mim é que é perigoso. Porque eu posso decidir que aos 45 anos não quero fazer mais música, eu não quero ter mais nada a ver com o rap. Posso decidir isso, ninguém pode me dizer fica, não, posso decidir. Né? Várias pessoas da minha geração podem decidir, esse mambo é vosso, fiquem com isso. Estás a ver? E o que é que vocês vão dar? O que é que essa geração vai dar? Como é que essa geração, com que coisas é que essa geração vai influenciar a próxima? Né? Então, sim, acho que há um risco de ter as próximas gerações serem só o rap banal, mas eu acho que isso não vai acontecer. Porque normalmente a cultura acaba por ser reflexo dos tempos. Né? A cultura acaba por ser reflexo dos tempos, o espelho mesmo dos tempos. E há coisas pelo sim e pelo não, reflexo dos tempos. Quer dizer, se está tudo muito bom, as pessoas vão falar que está tudo muito bom. Mas as pessoas também vão dizer das consequências, algumas também vão dizer das consequências que está tudo muito bom. Estás a entender? Quando a abundância causa também tem efeitos negativos. Né? Então depois as pessoas vão falar também da abundância, como aconteceu há anos com o crescimento, ou fictício crescimento econômico da Angola, as pessoas gastavam muito, algumas pessoas criticavam isso, mas outras pessoas cantavam e celebravam isso. Portanto, pode ser que a veia política ou que a ideia da música política morra, mas também pode ser que haja uma contraposição aos factos e as pessoas comecem a questionar. Pode ser. Mas eu acho que se for assim direto, não vai ter. Vai ser mesmo só dança, miúdas, festas. Uma outra questão que eu queria pegar também, que é uma coisa positiva, por exemplo, a questão das rádios. Hoje em dia temos muitos programas de rap. E nesse ponto eu queria te fazer duas perguntas. Que tu estás numa condição de ouvinte e também fazedor de programas de rádio. Sim. Na tua condição de ouvinte, achas que o tempo de antena que se dá aos programas de rap do rap nacional devia ser mais, do jeito que está bom, é do teu agrado? E a segunda questão é que muitos programas têm apresentadores que são fazedores de rap, mas os programas não têm um rótulo de rap. Isso é uma imposição das direções das hierarquias das rádios, ou é uma opção do próprio artista? Bom, por exemplo, tens o Eclético FM. Vou começar pelo Eclético FM. Olha, eu não escuto, eu sei que existem outros programas, mas não tenho muito tempo para escutar a rádio e ouvir os programas. Eu sei das coisas que são publicadas. Eu já estive no programa do meu amigo Dino Cross. Acho que é um programa excelente, acho que ele faz muito bem o programa. Podia ter mais tempo de antena, sim, mas pronto, é tal coisa. Os programas de rap nunca são vistos como programas sérios, são mais para a zona do entretenimento, quando na verdade não é muito entretenimento. Mas sim, alguns programas podiam ter mais tempo. Agora, do Eclético FM, do nome, a partir do nome, o Eclético FM é um programa mais música, mais conversa, mais vida. O Eclético FM nunca foi desenhado para ser um programa de rap. O Eclético, como o próprio nome diz, é um programa de diversidade, de ecletismo musical, e nós entrevistamos de artistas plásticos. O nosso primeiro convidado foi o Benjamin Sabi, artista plástico. Já entrevistamos o Marcolino Moco, já entrevistamos o Coriondu, já entrevistamos o Lobão. Portanto, não é um programa de rap. Nós passamos Muse, passamos Jimi Hendrix, passamos Nirvana, passamos MCK, passamos Cool Clever, passamos Jay-Z, passamos Nas, quer dizer, não é um programa de rap em si. E não é uma imposição da Rádio Mais. Nunca foi uma imposição da Rádio Mais, até porque o programa começou numa outra rádio. É um projeto radiofônico que nós criamos com essa característica e depois da impossibilidade de continuarmos o programa na Rádio Escola, levamos o projeto à Rádio Mais, a Rádio Mais abraçou e continua na Rádio Mais. Não é um programa de rap. E outra coisa, eu acho que essa coisa do rap e a imagem que tu próprio crias ou que é criada na mente das pessoas, acaba por ser uma prisão, porque as pessoas querem que tu faças sempre a mesma coisa, querem que tu sejas escravo daquilo que tu começaste a fazer.
Mas o Cool Clover começou aos 15, 16 anos, não mesmo com 43 anos. Eu tenho outras fomes, tenho outras coisas. Aliás, eu nem comecei a fazer rap, né? A minha pessoa artística começou com outras coisas, né? Começou com outras coisas e o rap sim ou é a coisa em que eu mais tempo fiz, que me deu uma lenda pessoal. Sim, começou com uma lenda pessoal que se espalhou, mas eu não posso e não me vejo a ser escravo do rap. E quando as pessoas falam em movimento, eu não me sinto, já me senti num movimento, mas agora não me sinto num movimento. Eu não acho que há realmente um movimento, né? Há pessoas todas a fazerem coisas que estão de alguma forma ligadas, mas a ideia de movimento, e acho que se dissipou um pouquinho, tanto aqui como nos Estados Unidos, é muito boa no início, mas depois quando as coisas evoluem para um estado em que não há controle, não se controla, não se pode controlar, então não se pode chamar movimento, né? São várias pessoas a fazerem a mesma coisa, cada um acreditar numa, ou grupos acreditarem em certas coisas e continuam a fazer. Uma coisa que para mim é a prova de que não existe movimento é a ideia quer dizer, não, na verdade não é só uma, são duas coisas. Primeiro, não existe rap podre, mas white rappers, não, se tu disseres que esse rapper é whack, vão dizer que és hater. E não há crítico. O crítico é uma coisa e não é só, eu acho que pronto, a cena política e social acaba por se reverter, e as pessoas se não fizerem, não conseguirem fazer essas leituras, vão dizer que é uma coisa do hip hop. Não é uma coisa do hip hop. Os críticos são diabolizados. As pessoas não podem, por mais experiência que tu tenhas, tu não podes criticar, né? Qualquer rap é bom. Não existe coisas muito podres, né? E as críticas, não, quem é ele para criticar? Não, a crítica existe. Não existem reviews. Eu tenho um amigo, o Amadeu Miguel, que vai começar agora a fazer reviews dos álbuns, né? São críticas aos álbuns que saem baseadas na história do artista, fazer textos sobre as obras. Isto é preciso. Lá fora, a imprensa, o rap gerou coisas como a imprensa, havia revistas, programas de televisão e não sei o quê, dedicados ao rap, que sobreviveram por causa do rap. O rap deu trabalho às pessoas. E aqui é preciso também ter essas coisas, porque se não existe whack rappers, se não existe crítico, então estamos num estado de auto-anarquia e que todo mundo pode fazer tudo e é aceitável. Existem muitos rappers que são idolatrados, mas são muito podres. Tanto a nível da palavra, tanto a nível do flow, a nível dos beats que escolhem, mas são podres mesmo. Mas se tu disseres isso, as pessoas vão buscar o sucesso comercial, o sucesso material. Isto é uma coisa muito parva. E dizer, tu não podes dizer isso porque ele até tem um carro melhor que o teu. Estás a ver? Quando é que isso ficou assim? Quando é que isso ficou assim? Como é que isso veio? Isso é culpa dos mais velhos? Não é. Mas não aconteceu alguma coisa? Será que na época dos mais velhos era assim? Tipo, não era. Não estou a me referir, tipo, quando havia um rap podre, os mais velhos manifestavam-se, eram mais críticos. Sim. Nós chamamos whack, tu és whack, brother. Tu és whack, tu tens de melhorar aqui, tu tens de melhorar aqui, tu és whack. E os whacks sabiam que eram whacks. E melhoravam, muitos melhoravam. Muitos melhoravam. Nas músicas citavam whack como não sei o quê. Estás a ver? Não é mesmo whack. E há gajos que diziam, eu posso não ser. Por exemplo, há um gajo muito sincero, sempre foi muito sincero. E eu gosto dele por isso, que é o Eddie Tusa. O Eddie Tusa dizia, eu posso não cantar nada, mas eu... Ele sabia que ele não queria, qual era o lugar dele. Ele era dos por exemplo, ele tinha o Eddie, o Eddie Tusa era dos gajos do R&B mais versáteis, né? Tinha o Eddie Tusa e tem um outro, eu não me lembro agora, mas até é uma pessoa muito amiga. E o Eddie Tusa dizia, eu posso não cantar muito, mas ainda canta pior do que eu. No grupo, dentro do grupo, também levava-se aquilo na boa. Não sei se pedíamos muito essa coisa. Eu, por exemplo, no meu grupo, eu e o Mac estávamos sempre a falar de esse top flow aí, tipo Easy, tá a ver? Tínhamos muito essas coisas. Mas agora... E hoje em dia há uma relação muito... Aquilo que tiveste a dizer, que é tu criticas alguém
vão logo buscar a questão do sucesso, a cena. Sim. Conseguiu até número de downloads. Sim, exato. Há o sucesso dentro do rap e o sucesso não tem nada a ver com rap. Imagina, por exemplo, agora que um dos filhos do presidente decide começar a fazer rap. Ninguém vai ser melhor que ele. Né? Se falamos do né? Ninguém vai ser melhor do que ele. Não pode ser assim. E hoje em dia, né, o nosso movimento é muito... existem muitas polêmicas, acontece alguma coisa e é confusão de conceitos, não conceitos. A prova disso é tivemos problemas de lyricismo, quem não é, a cena do cypher, se é cypher, o que não é cypher. Há muita confusão de conceitos. Qual achas que deve ser a postura, né, daqueles rapos mais velhos? E normalmente isso, as pessoas olham muito para ti, tu és daqueles que ainda está, os outros não estão tanto. Qual achas que deve ser a vossa postura? Às vezes sair, falar, explicar exatamente o que é, o que não é, ou apenas cruzar os braços e se não aprenderam, já não aprendem? É uma posição muito perigosa. A posição, nos tempos que correm, é uma posição muito perigosa essa, de teres de falar das coisas e teres que... Porque as pessoas estão muito ligadas à sua própria concepção das coisas e há muita falta de respeito. Meu filho mais velho já tem 17 anos, já faz rap também. Eu não vou sair à rua para ser ofendido verbalmente por uma criança que podia ser meu filho. Entretanto, eu acho que, e tivemos a conversar, falta-nos alguma ação. Falta-nos alguma ação. Estava o Isidro, estava o Amadeu Miguel, estava eu, foi numa capela. Olha, e nós decidimos que havíamos de intervir mais. Tínhamos de intervir mais. E isto vai estar aos poucos a acontecer. Falaste da questão do liricismo, isso é uma questão semântica, é só uma questão semântica e quando não entendes o significado da palavra fica ali. A questão do cypher é uma questão de ignorância. O cypher roda, não existe cypher de um artista só. Um artista que eu gosto muito, com quem trabalho, que é o Puto S. Bruno, temos um selo juntos que é a Energy, onde temos artistas a trabalhar. Como tem um acervo, ele depois explicou-me, não, que era, por exemplo, e vocês trabalham em televisão, sabem, um produto, uma manifestação urbana da rua, quando é transformado em produto televisivo ou radiofónico, transformado, muda de forma, né? Transformado é mudar de forma. Quando ele é transformado, muda de forma, mas o conceito, a ideia básica é essa. Então, vou gravar a minha parte, vou fazer o vídeo, no mesmo beat, o Fedilson vai gravar a parte dele. Vai fazer o vídeo, o João vai fazer não sei o que, e depois juntamos e é um cypher. O que é o cypher? É o beat seu mesmo? Não é cypher. Estamos aqui, isso é uma cifra. Isso nós estamos aqui, isso é um cypher. Tá vendo? É uma conversa, estamos em uma roda e estamos aqui, isso é um cypher. Tá vendo? Isso começou com os B-Boys, na verdade começou com as Dirty Dozens, que é Stiga. Aquele meio aí Stiga. Para a dança foi a mesma coisa. E depois foi para o rap, da Stiga ao rap é um pulo. E então, é alguma ignorância, né? Os conceitos, as ideias popularizam-se e depois cada um já acha que pode fazer, né? Então, pronto, mas está ali. Se é informação, Google it. Não tem. Porque as pessoas vão já com a ideia de que sabem. Quando na verdade não sabem. Por exemplo, David, tu tocou nas questões da polêmica. Eu vou voltar a essa questão, tocar num outro aspecto, que é muitas das vezes aqui no game ou no movimento, quando existia muita polêmica quando acontecia a questão da fusão, com, por exemplo, do rap com outro estilo, do rap com o Kuduro, por exemplo, até tivemos o Negro Boy, fez uma música Vou Morrer no Rap, porque não mistura. Mas hoje em dia temos uma outra questão que é ouvirmos Kizomba nas mixtapes e nos álbuns de rappers. O que tens a dizer sobre isto? Há duas coisas nisso. Há a questão comercial e há a questão da criatividade, a fome do artista. Eu lembro-me que há uns anos, nos finais dos 90, finais dos anos 90, eu participei num projeto com um DJ, já não me lembro bem quem era o DJ, que eu fiz uma música, acho que foi das músicas que mais tocou daquele projeto, com o Paulucho e a Bruna, o Paul G e a Bruna, e a Bruna fez o coro e eu cantei rap, mas o beat era Kizomba.
havia uma vaga dessa tendência cabo-verdiana a invadir as rádios, enfim, e os Sirius disseram, acho que dava para fazer uma coisa assim, mete um beat, disse, vamos lá tentar, vamos lá ver. Se o beat se tiver fixe, podemos gravar. E eu acho que eu cantei em inglês, acho que cantei em inglês naquela altura. E aconteceu, e, tipo, a nível de satisfação, está fixe, vamos. Nós estávamos a pensar, o Sirius se calhar já estava a pensar num comercial nós estávamos a pensar em experimentar. E não era moda aquilo, era uma coisa que nós, vamos também experimentar, vamos fazer. A esse lado. Mas ao lado comercial. Agora, da bateria isso é Gueruzuk, não sei como meter um Gueruzuk. Quem começou com essa tendência foi o Anselmo, mas em todos os álbuns dele, no princípio era uma música no fim, parece que era bônus, e não parecia mal, estava muito bem enquadrado. Eu não acho bom de estar a dizer, não, isso tem que ser assim, ou ele não pode fazer, não pode ter um kizomba, pode não sei o quê. Esteticamente acho que está errado. Quer dizer, não fica muito bem, né? Porque tu começas com uma coisa e depois vai, esteticamente não. Mas pronto, e a liberdade dele? E né? Onde é que vamos meter? O rap também não pode ser tão ditatorial assim, ou o movimento não pode ser tão ditatorial ao ponto de não permitir que a Eva faça kizomba, ou que faça sei lá o quê. Sim, mas a questão é essa, será que o maior problema das pessoas está em... E a fez kizomba... Eu acho que não está nas pessoas, está no rap. Não está nas pessoas no geral. Sim, nas pessoas do rap. O público no geral aceita. Sim, mas estou a me referir ao pessoal do rap. Achas que o maior problema está no pessoal do rap que critica a kizomba? Achas que o maior problema está quando a pessoa que faz kizomba, o artista que faz kizomba, quer justificar, por exemplo, que não fez aquilo e que aquilo é rap? Por exemplo, assim, na tua opinião, tu achas que... Sim. Eu acho que o problema está aí. Porque... Café com leite não é leite nem café. Exatamente. Porque eu acho que muitas das vezes a discussão de conceitos é essa. Porque eu acho que não existe nenhum problema se ela vai fazer kizomba, tipo, ela fez um kizomba, depois fez um rap que até está fixe. Exato. Mas agora, eu acho que a maior polêmica está quando o artista vem e quer explicar, por exemplo, que aquilo é rap, porque dropou num beat de kizomba. Não, assim. Eu acho que a complicação, acho que existe muito este problema cá em Angola. Acho que sim, acho que o rap tem características próprias também, né? Se você junta uma coisa com a outra, não é isso nem aquilo, é uma coisa. Tem outro nome. É outro nome, não podes dizer. Não. E só já mesmo, tipo, estamos quase a fechar. Tu tens uma citação numa tua música, aliás, é uma das tuas palavras, uma das tuas citações mais conhecidas, que é a felicidade do poeta não se encontra na carteira. Okay. A primeira pergunta é que essa tua visão se mantém nos teus dias de hoje, sendo que o artista precisa, o poeta, nesse caso o artista, precisa de ter a carteira cheia para realizar os seus sonhos, dentro daquilo que Mas isto não é artista essa pessoa. Exato. E automaticamente isso te remete para a felicidade. Tipo, tu realizas as tuas coisas porque tens capacidade e tens a carteira cheia para conseguir. Não, mas isto não é o poeta, isto é a pessoa. Estás a perceber? Eu sou poeta quando escrevo. Eu sou poeta quando acho que o meu trabalho chegou lá. Né? Quando as pessoas, quando eu sinto que eu já pulei tudo da alma e está ali, está bom. Né? A felicidade do poeta não se encontra na carteira. Do poeta, não da pessoa. O homem e o artista. Né? Eu quando estou no estúdio, não preciso de dinheiro. Eu para escrever não preciso de dinheiro. Estás a ver? Eu quando precisas de dinheiro para pagar o estúdio, se calhar para gravar. Mas isto é assim, a pintura. A pintura rupestre. Pintura rupestre. O gajo chegou, pegou carvão, não sei o quê, pintou. Se aquelas pinturas fossem assinadas, nós teríamos artistas famosos agora que não usufruíram nada da arte deles. A comercialização e a dinâmica econômico-financeira da arte não é o artista responsável por ele. Não é o artista que é responsável por isso. Temos que dissociar. Quando eu falo que a felicidade do poeta não se encontra na carteira, é tipo, aconteceu uma vez, eu estava no Miami e cantei qualquer coisa, subi no palco, cantei qualquer coisa, e estavam dois mais velhos. Eu desci do palco, isso foi há muitos anos, desci do palco, umas velhos, eu assim passei por eles chamam, diga, tu é que escreveste isso? Eu disse sim, muito bom. Fui. Nesse processo, eu quando saí, quando aquele coisa me chamou, e eu senti uma coisa, eu disse, uma satisfação que ninguém compra.
Quando falaram do Lords of Underground, eu quando desci do palco naquele, quando eu virei e vi que o Lord Jazz estava a fazer scratch e parou para ouvir o que eu estava a falar, e ele já meteu a mão na cabeça, ninguém compra aquilo. Está a perceber? Aquilo não é o dinheiro, aquilo é o artista. A felicidade do poeta não se encontra na carteira, porque a carteira não vai te fazer melhor arte. Melhor pessoa, uma pessoa mais rica, mais confortável, mas não sei o quê, mas não melhor artista. Está a perceber? Não melhor artista, não melhor poeta. O poeta não deve ser condicionado à situação. E olha, e é uma coisa engraçada de quanto menos tens, melhor fazes algumas coisas. Estás a perceber? Mesmo a nível da arte, né? A fome do artista, está a fome do artista, que tem que chegar lá, tem que não sei o quê. E às vezes quando chega lá, morre-se. O artista morre, o poeta morre quando já está lá. Por isso é que há uma boa parte de artistas que ficaram ricos e super famosos depois de morrerem. Picasso parece que não usufruiu nada da arte dele enquanto vivo. Muitas outras, olha, o Jean-Michel Basquiat morreu na rua e dizem que droga e não sei o quê. E o Jean-Michel Basquiat é uma das... Eu acho que os meus heróis são meio assim, meio tortos. Yeah. E o Basquiat era um gajo que não se importava com o que fazia. Ele era um gênio e ele não se importava. A primeira exposição dele que o Andy Warhol produziu em Nova York, e ele quase não ia. E estava cheio, a imprensa toda, não sei o que. Ele estava no apartamento que o Andy conseguiu para ele em Nova York. Para ele, a dada altura, começou a viver na rua. E ele não ia, não quis ir. Não disse, depois lá chegou, não sei o quê, pegou, começou a beber, deu umas entrevistas e não sei o que, depois foi embora. Portanto, o artista, e eu acho que naturalmente tem um pouco de resistência a essa coisa da fama, da adulação, do o ídolo, o cool, clever, não sei o que, eu fujo. De alguma forma a minha vida foi sempre fugir disso. Porque eu acho que isso acaba por entorpecer, de certa forma, quando tu não és muito forte, entorpecer isso. E há pessoas que não têm nem do reconhecimento e da fama que um artista como eu tenho, e tem o rei na barriga. E quando as pessoas têm o rei na barriga, arrotam qualquer coisa. É muito estranho. Eu gosto de me apartar dessas coisas para continuar a ser eu, para continuar a escrever as minhas coisas, para continuar a ter essa paz que me permite continuar a ser eu. Porque se eu morrer, muitas coisas que eu fiz e que vêm comigo morrem também. Então, como artista, eu acho que a felicidade do poeta não se encontra na carteira, e eu acredito nisso. Agora, o empresário cool clever, o pai cool clever, o Nelson Bernardo, uns hoje, não sei o quê, isso é outra coisa, tá a ver? Isto é outra coisa, e por isso é que algumas pessoas, eu ouço muitas críticas que as pessoas fazem à figura do MCK, porque as pessoas não conseguem às vezes fazer dissociar, não sei o quê, as coisas. Infelizmente ainda vivemos num país assim, mas para mim continua a ser a felicidade do poeta não se encontra na carteira. E a título calma só, David. Final, Calma só. Antes de irmos para a última pergunta que o David vai fazer para fechar, eu só quero te fazer uma questão. A primeira é se vais votar, e segundo, qual é a tua opinião com relação à posição da oposição aqui em Angola? Ok. Se vou voltar a fazer música? Se vais votar. Voltar. Exato. Eu acho que nós temos, por consequência de alguma coisa, temos uma oposição organizada, em termos de partido, muito fraca, por consequência de algumas coisas, fraca, mas acho que a máquina está feita para que seja fraca. As últimas polémicas dentro da Casa CE, a insistência do Samacuva em voltar, acabam por criar assim uma desconfiança e dizer é tudo a mesma coisa, é tudo. Mas eu acho que também, eu acredito em algumas teorias de conspiração, que algumas coisas. Só não não, acho que é mesmo uma coisa que existe aí nos líderes africanos de querer se perpetuar. Mas na Casa C eu acho que aí alguma, né? Pode não ser. Mas agora, se vou votar, eu acho que eu tenho que votar. Não tenho nenhuma vontade de votar, mas eu acho que eu tenho que votar. Né? Eu aprendi há muito tempo que os votos não são os votos que ganham, que mudam as coisas. Na verdade, mesmo nos Estados Unidos eu acompanhei uma eleição, uma vitória do Bush filho, o título em alguns jornais era Stolen Elections, as eleições roubadas, né? Que ele tinha perdido em alguns estados, mas depois os votos não apareceram, depois apareceram, não sei o quê, e pronto, ele acabou por ganhar. Então na verdade não são os votos, mas sim, acho que eu tenho de votar, vou votar, não que isso vá mudar muito, mas eu vou votar. Acho que a maior oposição que o
governo no poder tem, e são jovens, pessoal do hip hop, esses movimentos pequenos, mas com muita força, que não são os partidos políticos, e esses movimentos, se forem transformados em partidos políticos, os partidos políticos têm uma dinâmica que acaba por acho, de matar alguma força na forma de agir, não sei o quê. Esses movimentos pequenos, essas reivindicações, mesmo as coisas das redes sociais, parece que não, mas acabam por influenciar decisões e aos poucos a galinha enche o papo. Então eu acho que a maior posição que o atual governo tem, e quase todos os outros governos que aparecerem, vai ser mesmo a juventude, vai ser o povo, e quanto mais esclarecido o povo se tornar, melhor e mais frequentes serão as reivindicações e vão ser consideradas como normais, porque os tempos que vivemos são perigosos porque as reivindicações são consideradas, até atos de cidadania, são consideradas oposição política, são consideradas perigosas para a segurança nacional e tudo, invoca-se muito isso da segurança nacional. E então eu acho que para nós estamos a viver tempos interessantes, mas perigosos. Mas a geração de 2022, esses miúdos que têm 10, esses já são outras coisas. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar, que as pessoas vão começar a olhar para estes atos, não vão criminalizar tanto, não vão olhar para as pessoas que fazem isso como criminosos, como perigos à sociedade, ou não sei o que. Acho que serão cada vez mais normais e habituais demonstrações de insatisfação por parte do povo, porque as pessoas vão se tornar mais esclarecidas, obviamente. E a título de remate final, mesmo já a fechar, qual é o ponto mais alto do teu percurso, né? Já que não gostas de ser chamado de carreira, do teu percurso, qual achas que foi o ponto mais alto? Uma das coisas muito boas é essa coisa que eu disse, de ter... que não estás a partilhar com ninguém, praticamente. Aquele foi um momento entre eu e aquele senhor. Não conheço o senhor, nunca vi. Acho que isso foi assim das coisas que me disseram, vai continuar a escrever. Eu tenho coisas muito pessoais que acontecem, que são por causa do rap e a pala do rap, que são muito boas. Eu ter entrado para a televisão, ter começado a fazer rádio. Eu lembro-me que havia um programa na Rádio Nacional que se chamava Para Além do Sucesso, a Outra Música, do Nicolau Frederico e o senhor Helder Barber. Aquilo influenciou muito, aquele programa influenciou muito. E eu depois escrevi para o programa e sugeri que eles falassem de rap. E eles disseram, rap, ok, então tens alguma matéria? E eu tinha um vinil que era de vários rappers, era uma coletânea, e levei para lá, para o programa, e eles passaram, e eu fiz um artigo, e eles passaram um artigo e agradeceram, e foi, para mim, a nível pessoal, foi uma coisa muito boa. Mas, mais para aqui, para esses tempos, acho que o meu espetáculo em 2009 foi uma coisa que a mim me marcou muito, e toda a gente estava lá, né? Porque eu, a nível pessoal, sim, ter a casa cheia, ter feito dali para os anos consequentes dinheiro com a música, foi muito bom, mas o fato de eu ter dividido o palco com o meu filho, e ter a minha mulher grávida do outro lado, a minha esposa grávida, e ter amigos a chorar, e ter pessoas a dizer é agora, como se tivesse acontecido uma independência, uma revolução muito grande, foi assim das coisas muito... Mas eu não me lembro de estar extasiado, eu lembro que estava muito calmo, e muito na boa, tipo, está fixe, esse mambo é fixe, não sei o que está a acontecer. E quem estava muito emocionado era o Capa, parecia que não ia viver mais dali para frente, o Kennedy chorava. Então foi um momento muito, muito bom. São essas as coisas altas. O mais alto, não sei, acho que ainda não aconteceu. Pá, pro Cleva, foi um prazer. Obrigado, muito bom. Há poucas entrevistas assim. Tá fixe, vamos juntos. Tá bom. O nome é cool, Cleva e o beat é do Mad. Consome é cool, leva mais um hit do dread. Tens fome, bootleg, é assim que a arte perde. Tá cru, segue, isto aqui é arte verde. White dread, de tanto bife da cool fed.